Alô pessoal, estamos de volta com mais um minicast. E sem perder tempo, roda o vídeo aí. Qual que é o maior confronto que uma pessoa pode ter na vida, sabe ou não? É com ela. Não tem forma pro sucesso, o Tassi falou, mas eu sei como é que faz pra chegar. Não para, não desista. Se você não desistir, certamente você vai alcançar o que seu coração deseja. Não desista. E aí está um dos maiores segredos da vida. O que é o sucesso? A multiplicação dos meus fracassos. E o minicast de hoje a gente vai falar sobre os medos. Estamos aqui com a destemida Tainara, do comercial da Du, que ela vai falar pra gente um pouquinho também sobre o que ela sabe e aprendeu sobre os medos e tudo que a gente sabe dos livros aqui, principalmente do Napoleão Hill, que a gente estudou e conversou e discutiu sobre os medos. Ô Tainara, tu como comercial aí, qual é o teu maior medo na hora de vender? O meu maior medo na hora de vender, eu acho que é aquela grosseria de cara, sabe? Do cliente? Isso, quando o cara fala, não tenho tempo pra ti, e desliga. Eu tenho medo dessa objeção. É a única objeção que eu tenho. Mas aí ele já desligou, já foi embora, ele não tem mais o que ter medo. E aí vem o medo da crítica. É. Eu vejo pelo lado bom, já não perdeu o teu tempo, nem o tempo dele, já desligou, já vamos pro próximo, já é aquela história do funil, se tu tem que ligar para 50 para fechar 5, já tá mais perto, é um a menos já que passou, vamos pro próximo, entendeu? Ele agilizou meu processo, né? Justamente. Só que tem aquela coisa que eu fico martelando, que o cara, mesmo que ele me diga um não, se ele me der um tempinho pra gente trocar uma ideia, pode tentar reverter. as coisas vão fluir melhor. Entendi. Agora, o cara que me nega assim rápido... De cara. Nossa, tenho medo disso. É. Vamos lá. De acordo com o nosso amigo Hill, Napoleão Hill, põe a câmera central aí, produção. Tem os livros dele aqui, A Lei do Triunfo, o manuscrito original também, A Lei do Triunfo. Ele fala sobre os 6 medos básicos da humanidade, que ele definiu por medo de pobreza, medo de velhice, medo de crítica, medo de perder o amor de alguém, medo de doença e medo da morte. E ele diz que todos os outros medos vêm ou advêm desses 6 medos básicos. Pobreza, velhice, crítica, amor, doença e morte. Para ti, o que tu identifica? Tem algum melhor, pior, ou medo de tudo, ou medo de nada? Vou começar pelo que eu acho melhor, assim, o que não me dá tanto medo. Uhum. A morte e a doença, elas acontecem. Sim. Lógico, tu vai cuidar, né? Se prevenir. Mas acontece, é algo natural. A crítica me pega. É? Pô, ainda mais tu que é uma pessoa influente, que gosta de comunicação, que gosta de falar. A crítica Tu tem, me pô. pega muito. Sério? Sim. Tem um receio Na verdade faz sentido, né? O influente, ele tem essa questão de não estar agradando. De precisar de uma confirmação, de um elogio. Então faz todo sentido. Uhum. Eu tenho medo da crítica. É o que mais me pega. Mas subir num palco pra falar, não tem problema. Nem. Não? Não tenho problema de falar. Porque vai ter crítica. Ir pra internet, botar a tua opinião, vai ter crítica. Independente do qual seja, sempre vai ter crítica. Eu acho que é mais a crítica das pessoas que estão à minha volta. As pessoas que são importantes, de certa forma. Não que todos não possam ser, né? Só que as pessoas, os meus amigos, ou família, ou as pessoas com quem eu trabalho, sabe? As pessoas do dia a dia. Dessas, eu tenho medo da crítica. E o problema do medo é que ele te impede de fazer ou de conquistar coisas que tu gostaria. Sim. Porque se tu tem o medo da crítica, não vou fazer tal coisa porque a minha amiga vai falar, o fulaninho vai falar, o que eles vão dizer. E aí tu deixa de fazer coisas que tu gostaria, que tu acha muitas vezes que é importante pra ti e tu acaba deixando de lado por causa desses medos. Eu acho interessante, ele comenta no livro também bastante, que o medo pra ele é tipo como se fosse o vilão da humanidade. É como se fosse o Satanás da história, que todos os males da humanidade estão enraizados nos medos, esses medos que ele definiu. Né? E fala que muito das coisas que
das dificuldades do homem de conquistar as coisas, o homem, que eu me refiro, homem, mulher, o ser humano em geral, a dificuldade vem por causa desses medos, né? Que é um bloqueador de conquistas do ser humano. E como é que a gente faz para vencer o medo? A pergunta de $1 milhão. Tendo coragem. Aprendendo a ter coragem. Acho que é isso que eu tenho feito. O que é coragem? A coragem de não ter medo, sabe? A coragem de não ser de não se importar com as críticas, de não se importar de, sei lá, vou... Coragem, você falou coragem de não ter medo. Coragem é a ausência do medo? Não, eu acho que coragem é um estímulo que vai bloquear o medo, não necessariamente a ausência, porque você pode fazer com medo, a coragem com medo, sabe? Mas eu acho que ela meio que bloqueia a sensação de eu não posso, de não se permitir fazer as coisas. Eu faço muitas coisas, muitas, com medo, mas eu boto a coragem na frente. Isso aí. Eu também, eu acho que é por aí. A coragem não é eliminar o medo. A coragem é fazer mesmo com medo, né? Tu sabe que tem que fazer e tu tem o medo da crítica ou o medo de qualquer coisa, mas tu vai lá e faz mesmo com esse receio, com esse medo. Eu vejo muito por isso. O exemplo mais fácil que a gente enxerga, negócio de coragem é sempre a questão da altura, né? Ah, vai pular de bungee jump, vai subir parapente, uma sacada alta, alguma coisa. E tu tá ali, tu até vai devagarinho, né? Vai tateando, vai se encostando. Então tu tá com medo, mas tu tá indo, tu tá avançando. Então tu tá com coragem para fazer aquilo. Agora nas outras áreas é um pouco mais difícil a gente enxergar e pior é que isso tá bem no nosso dia a dia, né? Medo, tem primeiro aqui que ele coloca o medo da pobreza. Eu acho que eu tive um pouco esse medo no início da minha carreira profissional, porque meu pai quebrou e eu vivi isso. Eu vinha de uma família que tinha muito dinheiro e do dia pra noite não tinha mais nada. E eu acho que quando eu comecei a construir minhas coisas, eu tinha medo de perder. E aí isso me limitava. Por exemplo, eu tinha dificuldade de tomar uma decisão mais arriscada, por mais que a oportunidade fosse boa, mas tem risco, então eu não vou fazer, eu tinha medo. E foi até eu conseguir construir alguma coisa, esse medo foi me acompanhando por um tempo bastante longo, assim. Foi difícil trabalhar com ele e desenvolver ferramentas ou desenvolver coragem para tomar algumas decisões de perder esse medo. Eu acho que eu deixei muita oportunidade passar por causa disso, entendeu? Mas não, tu não sente que te limitou, que tu fez mesmo com medo, mas que o processo podia ter sido um pouco mais rápido se não tivesse esse medo? Teria sido mais acelerado, mais rápido. Eu teria, de repente... Poderia ter quebrado a cara, obviamente, mas teria feito mais coisas e eu deixei de fazer por causa do medo da pobreza, por ter passado lá atrás naquela situação de, apesar de não ter sido eu que tivesse quebrado, mas eu vivi aquilo, fazia parte da família e eu senti dentro do meu dia a dia coisas como teve uma vez chegou em casa e não tinha luz porque não tinha sido pago. Então alguns exemplos assim que principalmente quando mais jovem, tu sente ficar mais marcado. E aí tu não quer mais passar por aquilo, então tu acaba te arriscando menos, né? E depois, mas uma das minhas metas foi de vida justamente era passar a condição financeira que o meu pai teve, tipo, no auge, assim, da vida dele. E depois que muitas coisas foram acontecendo, que os negócios, né, foram dando certo e tal, esse medo da pobreza foi se afastando meio que naturalmente. E eu fui tomando decisões até mais arriscadas que acabaram acelerando o processo, melhorando. Mas é uma coisa difícil realmente de tu se livrar ou encarar. E, de novo, foi uma coisa que aconteceu no meu passado. Isso é uma coisa que o Rio comenta, que é da herança, os medos vêm da herança física ou social. No meu caso, foi social, o convívio que eu tive, uma herança, uma coisa que não é minha,
mas que aconteceu comigo e me gerou esse medo, né? Então isso é interessante da gente trabalhar também. Então a psicologia trabalha isso muito bem. A maioria das pessoas que vão ao psicólogo e tal para trabalhar alguns medos ou algumas dificuldades do passado, e sempre tem algum medo relacionado, né? Sim, que de certa forma vai te limitar por um momento, ou pro resto da tua vida. Se tu não conseguir superar para sempre, né? Eu venho de uma família que, bom, nunca fomos ricos. Meu avô teve uma fase bem melhor, mas aí quebrou tudo e... Enfim, e vai de herança, né? Sim. Quando não tem uma educação, principalmente de se permitir de não ter vergonha, não ter medo de ser rico, sabe? De ter dinheiro. Porque eu sinto que com a educação da minha família mesmo, existe essa coisa assim de... Acho que a gente até falou sobre isso, de bater no peito e dizer eu sou pobre. Eu sinto que isso é um pouco medo de ousar. Porque um exemplo muito bobo, assim, pra minha casa, pra minha vida, quando eu saí da casa dos meus pais, eu decidi adquirir coisas que eram feitas pra ricos. Sabe? Até alimentação. Ah, eu quero comer uma coisa muito específica hoje, um prato que vai custar, sei lá, R$150. Que não é. Meu Deus. Os meus pais, assim, tu vai falir se tu gastar R$150 nesse prato. É que nós temos uma cultura aqui no Brasil que é feio ser rico. Isso. Entendeu? Então isso vem já, é cultural. Então toda vez que tu vai fazer alguma coisa que meio que sai daquele teu círculo, as pessoas já vão te olhar, cara, como é que tu vai fazer isso? Não, mas só um pouquinho, volta aqui. Tu não pode fazer isso. Tu tem que voltar pro nosso círculo aqui, pro nosso ambiente financeiro, nosso patamar financeiro. Então, realmente é cultural isso no Brasil. E é bem deprimente, eu posso dizer, porque eu vejo pelo perfil cultural americano, ao contrário, é deprimente ser pobre. Aqui tem também esse medo da pobreza, ele fala muito sobre isso, que ele até dá uns exemplos meio bizarros, mas que no fundo tem uma certa fundamento. Ele diz que quanto mais rico tu é, mais aceito tu é. E, às vezes, o dinheiro, ou o poder através do dinheiro, que é o avesso da pobreza, te torna até acima de certas leis. Então, ele dá o exemplo que se o cara tem o dinheiro, o tratamento das leis vai ser diferente do que se o cara é muito pobre, o tratamento das leis vai ser outro. Então o dinheiro te deixa na nossa sociedade até isso. Mas a pobreza, esse medo de dizer que é rico, eu não vejo as pessoas muito aqui no Brasil falando sobre quanto de dinheiro fazem ou quanto de dinheiro tem, ou principalmente 90% dos casais, um não sabe quanto que o outro ganha. E estão casados há 5, 10, 20 anos, cara. É uma coisa meio surreal, assim, na minha cabeça. Então, por quê? Porque tem esse bloqueio de falar sobre dinheiro, sobre fazer dinheiro ou a criação de riqueza, por causa dessa nossa cultura aqui de que o bonito é ser pobre. De que o ser pobre é que tu vai ser mais aceito, ou mais queridinho, ou mais, sei lá, enfim. Acho que é muito da religião também que trazia antigamente que tu não precisa do dinheiro, Deus vai te aceitar do jeito que tu é, deixa o teu dinheiro aqui comigo na igreja e que eu vou garantir um lugar no céu pra ti, né? Mas isso caiu por terra também, né? Graças a Deus, tomara que cada vez mais, né? Caiu por terra porque a gente vê exemplos de, enfim, mestres, como diz no livro, de seitas, isso. que são muito ricos, muito ricos. E eu até entendo mais a questão, assim, social, de que esse medo da pobreza não é muito um medo da pobreza, é da injustiça dentro não só do Brasil, mas de todos os lugares do mundo, até de países comunistas como a China, por exemplo, que tem o cara muito rico e o miserável.
E esse incômodo de as pessoas que têm dinheiro, por exemplo, mesmo que não tivessem vindo de uma família pobre, mas as pessoas que têm esse pensamento um pouco mais socialista, eu não quero mostrar que eu tenho, mas no fundo, todo mundo quer ter. Eu falo por mim. Eu não quero exibir que eu tenho dinheiro, mas eu quero ter dinheiro. Óbvio que sim. É mentira dizer que tu não quer ter muito dinheiro. Acúmulo de riqueza, ok. Tá distante ainda da minha realidade pra pensar em como seria, mas eu quero ter muito dinheiro. E o que que tu acha que, desses medos que ele cita, o que que tu acha que poderia te travar em relação a conquistar esses teus objetivos? Ficou entre a pobreza, porque é algo que já vem de criação, assim, sabe? De célula mesmo. Uhum. Tá dentro do meu ser, por mais que eu tente a vida inteira lutar contra isso, porque é algo que vem mais materno, assim. Meu pai já é mais assim de, vamos escolher o mais barato, sabe? Pô, pode escolher uma coisa mais cara, vamos pro mais caro que é melhor. Mas tem essa coisa assim de... Mas eu também entra na crítica, porque eu não quero ser criticada pelos meus. Entendeu? E eles querem que eu conquiste, eles querem que eu tenha dinheiro. Meus pais torcem por isso. Mas é muito duplo isso, sabe? Eles querem, só que quando tu quer atrair manifestando aquilo, não, Mas peraí, afasta. não pode, controla. Eu escuto, tem bastante frases que a gente vê e que saem ao natural da boca das pessoas e que ali a gente pesca essa hereditariedade, essas questões. Por exemplo, tá vendo alguma coisa, ou uma vitrine, ou qualquer coisa, e dizem, não, isso aí é pra rico. Isso aí é coisa de rico, do tipo, já se colocando numa situação de que, cara, isso não é pra mim, se Isso. menosprezando. Então, isso é um pouco desse medo. Isso é coisa de rico, ou, cara... essas roupas aí que eles usam é coisa de sei lá o que, sabe? Botando assim já uma barreira da tua mente, dizendo que se é de rico e tu não é rico, não é pra ti, nunca vai ser. Então mas aí como tu falou, mas aí se tu pergunta, mas tu não quer que a tua filha tenha sucesso? Claro que eu quero que ela tenha muito sucesso, que ela seja rica, que ela tenha tudo do bom e do melhor. Mas aí se tu chega com alguma coisa assim diferente, ou que tá acima do padrão, tu já leva uma crítica, entendeu? Tu já leva tu já escuta uma falhinha qualquer nesse sentido. Né? O clássico, tu acha que é rica? Tu não é rica, não. É isso. Isso foi um clássico que eu vi minha vida toda. Justamente. Então, Te põe no teu lugar, tu não é rica, não. Aí, ó, te põe no teu lugar, tu não é rica. Então, tu vê que padrão social, hereditário, que foi passando muitas vezes e, de certa forma, até um dos conceitos que ele cita, que a criança, ela é uma esponja. Então, se tu passa a vida inteira ouvindo aquilo, a chance de que tu entender que aquilo não é pra ti e que tu vai transmitir isso pros teus próximos é gigante, cara. E a chance daquela, digamos, da linhagem familiar continuar naquele mesmo padrão de vida, anos após anos, é gigantesca. Então, se tu não consegue quebrar esse padrão, se tu não consegue entender isso, enxergar, e a partir do momento que tu enxerga, tu começa a tomar decisões diferentes, tu vai manter essa linhagem para sempre, entendeu? Mesmo que de forma inconsciente. Totalmente assim. inconsciente. Porque eu penso, cara, eu vou manifestar, eu não vou ficar pensando que eu não estou rica nesse momento. O que eu não mereço. O que eu não mereço. Mas não. é totalmente inconsciente. E isso faz com que tu vai lá e manifeste tal, e tu começa a ter pensamentos positivos e queira, e trabalhe, estude, tu dá 2 passos pra frente, daí vem aquele teu subconsciente que já tá enraizado na tua hereditariedade e te puxa pra trás de novo, Não do é tipo, pra cara, mim. não é pra ti. Então, quando tu consegue, tu mesmo, subconscientemente, tu dá um jeito de devolver aquilo que tu conquistou. A gente falou sobre isso, questão de doação, assim, na rua. Não uma doação para uma instituição, que é algo que você faz mensalmente, enfim. De estar na rua e eu não posso... Se alguém me pedir alguma coisa, inclusive é até perigoso alguém ver isso, eu não consigo. Eu não consigo dizer não. E muitas vezes tá ruim pra mim também, sabe? Sim, tá apertado. Fim do mês eu tô lascada, eu tenho dinheiro pra
acabar o mês dentro de casa. Se alguém me pedir um lanche, Tu vai dar um jeito. eu vou dar. Se alguém vir me vender uma trufa, eu vou comprar. Sabe? É essa coisa de eu não posso ter, eu tenho que distribuir. Uhum. E eu até, de verdade, eu acredito nisso com os meus pensamentos, enfim, da parte socialista mesmo, né? De acreditar em alguns fundamentos. Só que eu tô desbloqueando, tentando me tirar essa amarra, sabe? Porque te consome mesmo, assim. E aí tu começa a pensar, nossa, aquela pessoa. E tu começa a ter o sentimento de pena. Uhum. É tão ruim sentir pena. Pro outro é ruim. Sabe? Enfim, eu... Mas eu acho que tá dentro desse medo da pobreza, talvez, ou da crítica. Isso. Se eu não dá, o cara, o que vai falar? Ou se tu tá com alguém e tu diz não, o que esse alguém que tá comigo vai pensar, por exemplo? Um exemplo simples do dia a dia, tu tá num restaurante, um casal ou tal, alguém, e chega uma pessoa vendendo flores. Se eu não comprar, pô, tô só eu e minha esposa aqui, se eu não comprar flor pra ela, o que o outro casal vai pensar? Então eu vou comprar, medo da crítica. Entendeu? Então tu acaba cedendo. Um exemplo simples do dia a dia, mas é nesses pequenos exemplos que tu vê o subconsciente trabalhando. Isso. Se tu aceitar e tal, quer fazer uma coisa meio que contra a tua vontade, porque se eu quisesse dar flores pra minha esposa, eu não ia comprar aquela flor ali, uma rosa, eu ia comprar um buquê numa data especial, alguma coisa especial, não ali. Então ali tô comprando meio que contra a minha vontade pra não sofrer críticas, talvez, do outro casal, da esposa do cara. Virar, pô, mas é tua esposa, tu não vai dar nenhuma rosa pra ela, nem não sei o que. Às vezes ela nem quer. Às vezes nem quer também, pô, eu não quero essa rosa aí. Exatamente. Também, mas aí que tá. Então, quando tu tem esses medos da crítica e tal, tu acaba fazendo coisas contra a tua vontade que... E voltando, é nessas situações do cotidiano que esses medos vêm à tona, porque é o teu subconsciente falando. Não é a tua parte racional. Entendeu? É uma coisa que, de novo, que tu traz da tua origem. Então, sempre que tu conseguir trazer isso pro racional e trabalhar esse medo e contornar e tentar minimizar ele na hora que ele aparece, isso vai te dando mais força para tu ir perdendo essa hereditariedade social ou essa questão e trazendo à tona o teu lado mais forte, mais interessante do medo. Essa questão, assim, de medo de pobreza, da doação, eu acho que é uma coisa de trazer mesmo a coragem de ser mais individualista, que eu preciso, assim. Isso é bacana. Porque, de novo, olha que interessante. O medo da pobreza é ter a coragem de ser mais individualista. Mas se eu for mais individualista, eu vou sofrer críticas. E crítica, segundo ela, também é o medo dela. Então, olha como teu cérebro fica num jogo de, cara, e agora? Como é que eu vou ser mais individualista? Porque eu vou dizer não para certas pessoas, o que vai gerar crítica. E se gerar crítica é uma coisa que eu tenho dificuldade de contornar, de lidar. Então, o teu subconsciente fica gritando pra ti, cara, não, tu tem que aceitar, tu tem que aceitar, tem que aceitar. E aí tu não vai conseguir nunca ter o teu potencial, ou ser a pessoa que tu gostaria de ser, ou todas aquelas tuas metas, teus objetivos, vai cada vez ficando mais difícil, mais longe, os anos vão passando e a gente não vai conseguindo atingir aquilo que a gente sonhava, porque esse nosso interno, essas nossas crenças do passado continuam trabalhando em cima da gente, em vez da gente trabalhar em cima delas. Então, limitando mesmo, né? Totalmente, limitando muito. E aí tu fica frustrado porque tu sente que não evolui. Cara, Bom, a experiência que eu tive de sair de um CLT, depois de anos, vivendo a mesma rotina, no mesmo lugar, e ousar... E o medo da crítica. Uma coisa nova. Teve críticas, não? Teve. Das próximos? Pessoas seguras, nossa, sim. Das pessoas seguras no CLT, de assim, olha, vou torcer que vai dar certo, mas isso aí é bucha. Tu tem certeza que tu vai fazer isso? Isso é bucha. E eu falei, é agora ou nunca. Se eu não arriscar, se eu não ousar e botar tudo a perder mesmo, eu vou continuar sempre nessa vida insatisfeita e num ciclo de reclamação, sabe? Não escutou assim, ai, minha filha, tu já parou pra pensar no que tu tá fazendo? desse tipo, assim. Minha filha, pensa bem.
Sair de um emprego não é mais seguro, é mais tranquilo, é mais garantido tu ficar no emprego. Os benefícios, né? E os benefícios, tu vai perder os benefícios, entendeu? Nossa, então, se tu ficar doente, tu pode ir na Unimed. Então, se tu perder toda essa... Ou tu passar por cima de todo esse bloqueio social que tá ao teu redor, não é fácil, entendeu? Porque, de novo, sempre que tu quer sair dessa prisão psicológica e tu toma uma decisão de sair, eles fazem de tudo para te puxar de volta. Psicologicamente. Então, tu vai fazer isso, tu vai sair, mas e isso? Mas e os riscos? E aí começa a botar um monte de barreira na tua decisão para tentar te proteger. Porque, principalmente um pai e uma mãe, a função deles é proteger os filhos. Sim. Então, se eles já têm essa mentalidade, eles vão querer que os filhos continuem com também essa mentalidade. Eles não querem que os filhos tenham outra mentalidade, porque para eles, outra mentalidade é diferente do que eles pensam. Então, vai te levar a caminhos que eles não aprovam, não gostariam, mesmo sabendo que podem ser caminhos do sucesso. Mas por aí ela vai quebrar muita cara, então eu quero proteger a minha filha, não volta para cá. Medo da pobreza. Também. Medo da escassez, assim. Uhum. Bom, meu pai viveu a vida inteira como CLT e a partir de um momento ele virou uma chave, falou, vou comprar um caminhão e 2, e aí as coisas começaram a ficar mais encaminhadas. Só que houve, dentro da nossa própria casa, críticas para que ele... Como assim tu vai ser CLT? Tu vale alimentação. Sim, sabe? tudo. E as garantias. Assim. E hoje as coisas estão muito melhores. Então... meu pai, principalmente, ele ainda tem, assim, um bloqueio. Ele falou, né? Cara, vai lá, tem que tentar. Mas eu não sei se é tão bom assim. Isso. Mas ele também fala, eu quero muito que tu faça algo por ti. Legal. Que tu não fique dependendo dos outros sempre. E dentro de uma estrutura que eu tava, né, CLT, meio que tu depender um pouco do Estado, assim, né? Total. Uma troca. Eu nesse caminho, nessa linha também, quando saí, pedi demissão do emprego que eu tinha um belo salário e tinha um status, e principalmente questão de mãe, eu viajava muito pro exterior e tal, e a minha mãe, no meio das amigas, meu filho tá não sei aonde, meu filho tá em tal lugar, meu filho tá na Hong Kong, meu filho tá na Europa, meu filho tá assim. Então tinha um status pra mim e em contrapartida, ou de tabela, tinha um status pra ela, pra minha família, sabe? As velhas lá se juntavam pra tomar chazinho e ficava uma querendo se gabar mais que a outra através dos... Então, quando eu pedi demissão, cara, a primeira coisa que ela falou, tu tá louco, que não sei o quê, como é que tu vai largar tudo isso, o que tu vai fazer, que bebi, falou um monte, né? Então é difícil também pra gente, principalmente quando é mais novo, não tem umas ideias tão fortes, tão formadas, e a gente se espelha muito, obviamente, nos pais, né? Então é difícil tu ouvir de um pai meio que pelo medo da crítica do familiar, né? Uma crítica dessas, e tu mesmo assim seguir em frente, porque tem que ser uma decisão muito assertiva na tua cabeça, porque a maioria das pessoas, cara, se meu pai ou minha mãe, que são pessoas que naturalmente estão aí para me cuidar e para querer o meu bem, estão dizendo que não, porra, eu vou fazer isso, entendeu? Eu vou meter a cara mesmo assim. Então a maioria das vezes as pessoas acabam justamente por essa medo dessa crítica ou por aquela situação de, depois eu quebrei a cara e o cara me falou mesmo e eu sou um idiota e tal. Então medo também das consequências, muito mais de ouvir depois, a gente acaba recuando. Eu te avisei. Pô, essa é um clássico sensacional. Viu, eu te avisei pra não fazer isso, tu não me escutou, tá aí agora, olha o resultado aí, ó. Isso. Então, a gente não tem sucesso em 100% das vezes. Pelo contrário, eu diria que 80%, 90% das vezes a gente tem fracasso. Só que esses 10%, quando tu tem sucesso, tem que compensar por todos os fracassos que tu teve. Então, quando eu decidi pedir demissão, eu estava assumindo esse risco, obviamente, pensando que sim, que se eu tivesse sucesso, ia valer muito a pena por qualquer fracasso que eu viesse a ter na frente. E é o que eu digo lá em cima, lá no outro escritório. Eu demorei 7 anos para ter esse sucesso. Então, eu tive muitos fracassos no meio do caminho. Mas eu tinha certeza, acreditava naquilo tão cegamente que eu ia conseguir ter esse sucesso, então por isso que eu não desisti, mas não é fácil, né? Mas tu não teve medo durante esse processo ou tu se sentiu muito confiante mesmo?
Cara, eu tive... Assim, não sei se é medo a palavra, mas eu tive dúvida todos os dias. Porque cada vez, como tu falou, cada vez que eu ligava pro cliente e ele não deixava falar e batia o telefone na minha cara, eu, puta, será que eu fiz a coisa certa? Aí, porque ninguém conhecia a empresa, ninguém me conhecia. Quer dizer, me conhecia até, mas a empresa e tal, uma coisa nova, aí fica aquela dúvida. Aí tu ligava pro outro de novo, e outro de novo. Daí tu, pô, cara, lá tava tudo certinho, tudo garantido, todo mundo me conhecia, eu já sabia fazer o processo, sabia tudo, sabe? Eu já tinha um nome no mercado. Então, tu fica, só que daí eu parava pra pensar, tá, eu posso voltar e pedir um emprego em qualquer das empresas do segmento que vão me aceitar porque eu tenho um bom currículo. Mas aí eu vou voltar pros mesmos... Padrões. Parece que é aquela história do jogo de tabuleiro, volte 3 casas. Era assim que eu me sentia se eu aceitasse de novo voltar. Parece que eu ia estar voltando 3 casas, né? Volte 3, 4 quadrantes. Então, eu falei, cara, eu já vivi aquilo. Pra que agora eu vou voltar para aquilo se eu já sei como é? Eu vou encarar e tentar essa coisa nova até conseguir, entendeu? Então, é aquela história da coragem, que isso tem muito do empreendedor. Não é que ele não tem medo de quebrar, mas a coragem é ir mesmo com medo, né? Então, eu fui mesmo com medo, que é mesmo, eu perdi todo o dinheiro que eu tinha conquistado enquanto eu era CLT, e depois tive que refazer tudo de novo. Né? E continuou perdendo por um tempo. Por 7 anos. Entendeu? E fui indo. Mas é gostoso olhar pra trás e se ver nessa realidade agora, né? Tipo, cara, agora é fácil, né? Sim. É gostoso, é fácil, é legal falar, é legal relembrar. É mais ou menos que nem quando tu é criança e tu faz arte ali. Depois vem os teus pais atrás de ti, te dá uma chinelada. É ruim, mas depois passam 2, 3 meses, 1 ano, tu vai contar da arte, tu conta com satisfação. Ah, aquela vez eu aprontei isso, ha, que engraçado. Mas na hora ali, tu tá com medo de tomar uma chinelada. Então, o que é tomar uma chinelada na vida adulta? É com medo de quebrar, de perder o dinheiro, de perder tudo que tu construiu. Afinal de contas, eu passei 11, 12 anos de CLT construindo um patrimônio que em 2 anos eu perdi tudo. Empreendendo. Então, essa é a chinelada que eu tomei, entendeu? Da vida. Só que agora, como tu falou, olhar pra trás agora é gostoso falar, é divertido, é engraçado, a gente dá risada. Mas na hora é meio... É uma mistura de frustração com medo, com não sei o quê, com tudo, assim, sensação ruim, e tu tem que seguir em frente, porque se eu decidisse voltar, que eu poderia pedir emprego de novo, eu ia, volte 3 casas no teu joguinho de tabuleiro. Tu tá realizando as coisas que tu quer e dentro desse processo tu tem que voltar. Ok, às vezes a gente tem que dar um passo pra trás pra dar passos pra frente, ok? Essa mudança de vida que eu tô tendo agora é exatamente isso. Se fosse pras pessoas que querem meu bem, que só querem cuidar de mim, eu tinha voltado e ficado mais perto delas. Sem dúvida. Mas eu tô realizando um sonho agora. Sem dúvida. Sabe? Como é que eu vou me frustrar desse jeito, sentir essa dor de dizer... tive que voltar de novo. De novo. Não, a partir daqui eu lido com as consequências e começo a pensar que eu vou ter vitórias. E não que eu tenho que voltar pra dar certo as coisas, sabe? Sabe o que é bom dessa pressão? Eu acho que ela faz a gente se mexer. Isso. Demais. Tem um exemplo rapidão, que a gente já tá encerrando aqui, já estamos estourando o nosso tempo. Quando eu era moleque, eu queria morar nos Estados Unidos uma vez. Eu fui algumas vezes morar lá, mas uma vez eu queria porque queria. E meu pai disse, não, tu já foi, tu não vai ir, eu não vou te ajudar, não nada, não sei o quê. E eu tinha um notebook. E eu falei, cara, eu vou queimar esse notebook. Peguei, vendi o notebook e comprei a passagem. Não acredito. E aí, meu pai não me apoiou nem nada, e eu falei, azar. E eu tava na faculdade já, e eu tinha trancado a faculdade. Ele disse, cara, tu vai ficar 6 meses com essa faculdade parada, termina logo essa faculdade, em vez de ficar se enrolando e tal. E eu, sei lá, coisa de moleque, já tava de saco cheio da faculdade. Falei, não, eu vou de novo. Vendi o notebook, comprei a passagem e me sobrou. Aí eu tinha um amigo meu morando lá, eu liguei pra ele, posso ficar aí na tua casa aí 1 mês até eu arrumar algum canto? E o cara, não, pode vir. Aí me sobrou dinheiro exatamente pra ficar 1 mês lá. Eu tinha dinheiro pra me comer e pagar o aluguel e comer durante 1 mês. E mais a passagem. E eu falei, cara, se eu
se não der certo e eu tiver que voltar, eu vou ficar 4 meses com a faculdade trancada, o meu pai vai me matar, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que botar o rabinho no meio das pernas e dizer que eu errei realmente, que eu fiz besteira. Eu não posso não dar certo. Então a pressão faz a gente se mexer. O que aconteceu? Quando eu cheguei lá, era uma cidade pequena, mas é turística, então tinha uma avenida grande e nessa avenida tinha vários bares, restaurantes, lojas, tudo numa avenida principal. Eu fui de porta em porta, de loja em loja pedindo emprego. Em toda a avenida, no primeiro dia. Toda. Eu fui das 8 da manhã às 6 da tarde, uma por uma, preenchendo o formulário de emprego, tá? Uma por uma. E aí, 2 dias depois me chamaram. E aí eu consegui arrumar um emprego lá numa pizzaria e consegui ter dinheiro pra ficar, porque a pressão me fez. Se eu tivesse dinheiro pra ficar tipo 3, 4 meses, talvez eu ia num dia, fazia um formulário, daí ia pra praia, daí no outro dia eu ia fazer não sei o quê, ia pra passear e conhecer lá e ver o Mickey, no outro dia eu ia não sei o quê, tá? Sabe? Então a pressão também ajuda a fazer a gente se mexer. Então esse lado é importante da gente, quando a gente toma esse tipo de decisão, a pressão vem junto. Por quê? Por causa dos medos também. Não, se eu não der certo, eu vou ser criticado, eu vou ter que voltar para casa com o rabinho no meio das pernas e ouvir o famoso, como é que tu falou, eu te avisei. E mesmo assim, tu não me escutou e tal. Então faz a gente realmente tirar a garra, tirar a energia, tirar a vontade da onde a gente nem sabe que existe para conquistar aquele nosso sonho. Né? Ter coragem mesmo. Te faz aprender o que é ter coragem. É isso aí, que é ter coragem, que é fazer as coisas mesmo com medo. Isso. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. O medo vai te acompanhar a vida toda. Tem muito o que fazer. Vai com medo. Vai com medo. Então fica aí a dica da Tainara Destemida, do comercial aqui da Du Treinamentos Consultoria. Vai com medo mesmo. Vai com medo. Falou, pessoal. Um abraço.